E nós estamos conversando com especialistas sobre vários assuntos. Aliás, o mercado de jogos eletrônicos cresce a cada ano, não é? Segundo dados da pesquisa Game Brasil, a PGB, cerca de 66,3% dos brasileiros jogam algum tipo de game, seja pelo celular, PC ou console. Por esse motivo, fica evidente o interesse de empresários em investir nesse setor. Aqui no Amazonas, a realidade não é diferente, pois o mercado de games está cada vez mais presente e ganhando novas empresas também. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse mercado com o CEO da startup Cuckoo Monkeys. É esse o nome mesmo? Cuckoo Monkeys, que é o Olímpio Neto, que está conosco aqui. Olímpio, muito obrigado por ter aceito o convite da produção e hoje bater um papo sobre esse assunto aí. Bom dia e sinta-se bem-vindo aqui na Rádio Diário e no D24am.com. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Você já viu que o cara, quando responde rápido, é porque tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para agir e não perde tempo com voltas e mais voltas, não. Já deu para perceber pela primeira fala do Olímpio Neto. Ô, Olímpio, o que é ser um gamer? Ser um gamer é muito simples hoje em dia, né? Basta ter um celular, pelo menos, e jogar. Gostar de jogar. Isso é o que define hoje em dia um gamer, né? Que durante muito tempo houve preconceito, né? Pelo menos quando eu era criança, jogo era uma coisa de menino, só que os meninos cresceram e virou uma coisa de adultos, né? Eu noto aqui na nossa cidade, até tirando pela minha família, mulher joga, mulher joga, mulher adulta joga, adolescentes nem se fala. Nesse período de férias, eles ficam na madrugada, varando a madrugada, jogando e se comunicando, jogo online e por aí vai. E o empresário, o homem já adulto, também está jogando. Meu tempo era daquele tempo de jogar Sea Wars, pô. Você sabe qual era o Sea Wars? No Atari. No Atari. Eu acho que eu nem lembro qual. No meu tempo era esse. A gente pegava, para nós era um jogão de videogame. Hoje, quando eu vejo esses jogos aí interessantes, meu Deus do céu. Então a pergunta que eu te faço é, esse mercado em Manaus, ele de fato está registrando um enorme crescimento? A gente não tem dados especificamente sobre o consumo de games em Manaus, né? A gente trata como parte dos dados que a gente tem no Brasil, que é crescente, né, constantemente. Surgimento de esportes também, que aí acabou se tornando até uma profissão. Tem campeonato já. Tem campeonatos, exatamente. São atletas de jogos eletrônicos. É uma realidade já de prêmios multimilionários ao redor do mundo todo. Então, e o Amazonas está inserido dentro desse contexto. Olímpio, nós temos aqui em Manaus, no Amazonas, como um todo, mão de obra qualificada nessa área ou não? Então, isso é uma coisa interessante para a gente até fazer uma dissociação, né? Existe o gamer, que é quem joga, e existe a indústria de desenvolvimento de jogos, né? Que aí é quem produz os jogos mesmo. O Amazonas tem uma identidade grande de tecnologia, né? A gente tem muitos anos aqui já criando mão de obra como designers, programadores, ilustradores. Então, o Amazonas tem uma vocação para desenvolver tecnologia, tem uma necessidade também de encontrar matrizes econômicas diferentes, né? E o Amazonas então, tem um potencial grande, já tem muitos anos desenvolvendo tecnologia, não especificamente games, e agora mais recentemente, vamos dizer assim, na última década para cá, começaram a surgir as primeiras iniciativas dentro da área de games. Bem, em 2014, a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, ela lançou o curso de especialização em desenvolvimento de jogos eletrônicos. Isso em 2014. Qual a importância que você vê quando a academia entra literalmente no jogo, na tua avaliação? Sim, nós tivemos um evento no ano passado, conhecido também como mês passado, ali na Fundação Paulo Feitosa, no NDT, a gente produziu um evento chamado Amazon Game Zone. E a gente reuniu vários players dessa indústria, inclusive o Dr. Jucimar da UEA estava lá, e a gente produziu um debate ali sobre a indústria de games, caminhos para a gente melhorar a nossa indústria, crescer a indústria aqui no Amazonas. A academia é fundamental, né? Se você não tem a formação de mão de obra, você não vai conseguir construir as empresas, né? Sem a mão de obra não vai ter jogos feitos aqui no Amazonas. Então é importante o que a UEA fez, né? É fundamental. Fundamental. E na startup que você é o CEO,
CIO, gente, são 3 letrinhas, o C, o E e o O, que são significados de Chief, ou chefe, né? Executive Officer. É o grande cara executivo da empresa lá, o Chief Executive Officer. E lá na Coco Monkeys, da qual você é o CIO, como é que vocês desenvolvem jogos por lá? De que maneira? Vocês pensam na temática amazônica ou não, a gente está aqui, mas não embarca muito nisso? Como é que é isso? Bom, a gente está inserido hoje dentro do Programa Prioritário de Economia Digital, né, que é fruto exatamente dessa parceria entre o INDT e a FPF. Então, a gente está dentro desse contexto, um apoio de 2 empresas tradicionais dentro da tecnologia aqui no Amazonas, propiciando o surgimento desse estúdio de games lá. E esse projeto que nós estamos desenvolvendo é um jogo de Xbox que a gente vai lançar, tem apoio da Microsoft, né? E a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar lá, tem desenvolvedores, ilustradores, roteiristas. Essa equipe tem liberdade para, de fato, criar? Sim, a gente, até respondendo um pouquinho da tua pergunta sobre ser temas amazônicos, né? Nós fazemos jogos no Amazonas, somos daqui, mas a gente não necessariamente tem como uma regra contar uma história amazônica. A nossa identificação é totalmente amazônica, mas a história tem que ser global, pensando no consumidor global, para a gente acabar não criando um produto que não tem saída lá fora, né? Pois é. Olha, quando a gente vê esses jogos aí, até tem o Monkeys mesmo, né? Tem um joguinho assim, a gente fica imaginando, pô, será que os caras podem criar alguma coisa assim da grande luta entre o Jurupari, o espírito do mal, coisas assim? Por isso que eu perguntei se vocês viajam um pouco nisso ou tendem a gente não pode fazer uma coisa muito local, né? Tem que ser algo muito de âmbito bem nacional ou mundial. Eu acredito que o nosso folclore e as nossas lendas têm potencial global, né? Isso é como se pensa, os vikings são folclore de uma determinada região do mundo e tem várias outras, né? Não é que eu seja contra. Especificamente, esse nosso produto não conta uma história amazônica, embora tenha muito a ver com natureza, com preservação, que são temas amazônicos. Então a gente está extremamente ligado ao assunto, mas não necessariamente um desenvolvedor no Amazonas precisa contar histórias do folclore amazônico. Tem que analisar comercialmente, é uma questão empreendedora também. Você joga desde que idade? Acho que desde 5 anos. Levou muita bronca da mãe, do pai? De novo aí? Teve uma época que levei bastante bronca, normal, né? Faz parte. Hoje você vive disso? Sim, a gente vive disso. E o que teus pais dizem hoje? Acham ótimo, né? Jogam também? Não, meus pais não jogam baralho. Baralho. Exato, jogo um pouco mais antigo. Eu te fiz essa pergunta para a gente poder entender bem. Quem é que joga mais assim? Ainda continua sendo as crianças? Ou a mulher adulta, o homem adulto, o empresário ou não? Ele voltou para o mundo do game e está ganhando mais espaço. Acho que a grande diferença é essa, né? Os jogos digitais hoje, especialmente com o celular, todo mundo agora pode jogar, né? Então você realmente popularizou. Você tem pessoas de idade, já na terceira idade, jogando ainda numa fila, em algum lugar. Então, o celular permitiu o crescimento dos jogos casuais. Então, você não precisa mais ser um jogador, um hardcore gamer, como a gente costuma dizer, que joga ali 3, 4, 5 horas por dia. Você pode jogar na fila do banco. Então, você pega o celular, joga ali um Tetris, qualquer jogo mais simples ali, um Candy Crush, alguma coisa. Você se diverte por um tempinho. Então, isso popularizou. E a minha geração chegou também, né? Então a nossa geração chegou. Tem mais um questionamento. Há muitos pais que costumam proibir, no mundo de hoje mesmo, que seus filhos fiquem jogando porque eles consideram jogos violentos e acham que podem contribuir para que o filho possa fazer alguma coisa mais complicada, bem mais complicado, sair por aí matando alguém, por exemplo. Você concorda com isso? Olha, eu acho que os jogos eles contribuem para o crescimento do ser humano. Mas a gente tem que respeitar as faixas etárias também. Eu acho que esse é a grande preocupação que todo pai devia ter. Porque com frequência você vê uma criança de 13 anos jogando um jogo para cima de 18. Então a criança não tem a maturidade ainda para lidar com determinados assuntos. Eu acho que isso tem que ser respeitado, faixa etária. Mas, de modo geral, os jogos são positivos. Acho que fazem contribuição para a gente. Olímpio Neto, CEO da startup Coco Monkeys, muito obrigado por tua participação aqui com a gente, boa sorte, que a startup aí consiga crescer ainda mais nesse ano de 2020 também. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, um feliz ano novo a todos. Valeu.